Você consegue imaginar conseguir o cargo de presidente mundial da Coca-Cola por meio de redes sociais? Pois isso aconteceu com 6 engenheiros que o ilógico Elon Musk contratou através das redes sociais para comandar as finanças do ZEUA por meio de um escritório não governamental chamado Doge. O mais cômico e delicado é que nenhum desses engenheiros será funcionário público, embora tenha acesso, controle e decisão sobre centenas de milhares de bilhões de todos os segmentos do ZEUA, incluindo inteligência, segurança nacional, saúde, contra-inteligência e até os empréstimos às empresas concorrentes de Elon Musk, o que indiretamente poderia ser usado pelo homem mais rico do mundo para complicar seus potenciais oponentes comerciais. Elon Musk contratou uma equipe de 6 jovens engenheiros para liderar o Departamento de Eficiência Governamental, DOGE, com o objetivo de reduzir gastos e melhorar a eficiência no governo dos Estados Unidos. Alguns desses engenheiros foram recrutados por meio de redes sociais e fóruns online, e alguns ainda estão cursando a universidade. Além disso, engenheiros da SpaceX foram nomeados como assessores principais do administrador da Administração Federal de Aviação, FAA, substituindo especialistas demitidos da agência. A falta de experiência de alguns membros da equipe gerou controvérsia. Por exemplo, um engenheiro de 25 anos com acesso a sistemas financeiros governamentais renunciou recentemente devido a polêmicas relacionadas com sua nomeação. Em 14 de fevereiro de 2025, conhecido nos Estados Unidos como Massacre do Dia dos Namorados, o Departamento de Eficiência Governamental, DOGE, liderado por Elon Musk, demitiu milhares de funcionários federais. Entre os afetados, até 350 eram engenheiros nucleares e outros profissionais vinculados a áreas críticas para a segurança nacional. Essas demissões foram feitas sob a premissa de reduzir a burocracia e economizar $1 trilhão em gastos públicos, com o apoio do presidente Donald Trump. No entanto, a medida gerou caos e confusão, pois muitos dos demitidos desempenhavam funções essenciais em programas de armas nucleares. Dada a gravidade da situação, a Administração Nacional de Segurança Nuclear, NNSA, se viu obrigada a reverter a maioria das demissões. No entanto, enfrentaram dificuldades para entrar em contato com alguns funcionários devido à desativação imediata de seus e-mails e restrições de acesso às instalações. Além disso, Musk emitiu uma diretriz exigindo que todos os funcionários federais informassem sobre suas realizações semanais antes da meia-noite da segunda-feira seguinte, sob ameaça de demissão. Essa ação foi criticada pelos sindicatos e gerou incerteza entre os trabalhadores do governo. As decisões impulsionadas por Musk no DOGE resultaram em demissões em massa que afetaram áreas sensíveis da segurança nacional, provocando protestos, processos judiciais e uma atmosfera de incerteza entre os funcionários federais. Em particular, o Departamento de Energia do ZEUA confirmou que menos de 50 funcionários foram demitidos da Administração Nacional de Segurança Nuclear, NNSA, em contraste com os relatos anteriores que mencionavam 325 demissões. Essas demissões, que afetaram funcionários em período de experiência em funções administrativas, fazem parte de uma redução de pessoal mais ampla em vários departamentos federais, orquestrada pelo presidente Donald Trump e seu assessor Elon Musk. A confusão gerada por notificações de demissões contraditórias interrompeu as funções cruciais de segurança nacional da NNSA. Legisladores democratas criticaram essas ações, apontando os possíveis riscos para a segurança nacional e global devido às demissões abruptas e descoordenadas. Anteriormente, o Departamento de Eficiência Governamental, DOGE, liderado por Elon Musk, se envolveu em um escândalo no início de fevereiro de 2025 após anunciar com grande alarde que havia alcançado uma economia recorde de $8 bilhões em gastos federais. No entanto, poucas horas após a coletiva de imprensa, analistas e jornalistas especializados começaram a detectar inconsistências na cifra. Um relatório interno vazado revelou que a suposta economia era, na verdade, de $8 milhões, o que representava apenas 0,1% do valor originalmente proclamado. A diferença de 3 ordens de magnitude gerou uma onda de críticas, com especialistas apontando que esse erro não poderia ser atribuído apenas a uma confusão tipográfica, mas parecia uma manobra intencional para inflar as conquistas da nova equipe de administração. Musk e sua equipe tentaram minimizar o incidente, alegando que se tratava de um infeliz mal-entendido numérico, mas a credibilidade do DOGE ficou severamente danificada. As repercussões foram imediatas e não se limitaram apenas ao âmbito midiático. O Escritório de Responsabilidade Governamental, GAO, na sigla em inglês, iniciou uma investigação formal sobre a gestão dos fundos e a veracidade dos relatórios financeiros apresentados pelo DOGE. Enquanto isso, a oposição no Congresso aproveitou o escândalo para questionar a idoneidade dos novos funcionários, muitos dos quais não tinham experiência na administração pública e provinham diretamente de empresas de tecnologia próximas a Musk. O fiasco também afetou a percepção pública do programa, com pesquisas mostrando que a confiança no DOGE despencou. Apesar das tentativas de controle de danos por parte do governo e do próprio Musk, o erro ficou registrado como um exemplo da desordem e falta de rigor com que a equipe do DOGE estava conduzindo a suposta revolução de eficiência no setor público. Os vínculos de Elon Musk com a China têm sido uma peça-chave na expansão da Tesla e de outras de suas empresas,
mas também representam um risco estratégico no contexto da crescente rivalidade entre Washington e Pequim. A Gigafactory da Tesla em Xangai, inaugurada em 2019, foi a primeira planta de uma montadora estrangeira a operar sem um parceiro local na China, o que gerou suspeitas de um trato preferencial por parte do governo chinês. Além disso, ao longo dos anos, a Tesla recebeu financiamento de bancos estatais chineses e trabalhou com fornecedores locais de baterias, o que fortaleceu sua presença no mercado chinês, mas também expôs a companhia a uma possível dependência tecnológica e comercial de Pequim. Em um contexto em que a guerra comercial entre os EUA e a China continua a escalar, as autoridades chinesas começaram a exercer maior pressão sobre a Tesla, atrasando a aprovação do seu Sistema de Condução Autónoma Completo, FSD, o que poderia ser usado como uma ficha de negociação nas tensas conversas com o governo de Trump. Ao mesmo tempo, a Tesla enfrenta uma feroz concorrência na China, com fabricantes como BYD, Xpeng e Huawei avançando em tecnologia de condução autónoma a um ritmo acelerado e oferecendo veículos a preços mais acessíveis. Apesar da Tesla planejar começar a entrega local do Model Y na China no final deste mês, os consumidores chineses têm agora mais opções do que nunca, o que reduziu a vantagem competitiva da empresa de Musk. Esse contexto evidencia o dilema em que se encontra a Tesla. Por um lado, a China é seu maior mercado fora dos EUA e seu sucesso lá tem sido crucial para manter o crescimento da companhia. Por outro, a crescente pressão política e a incerteza regulatória poderiam transformar esse mesmo mercado em uma armadilha, especialmente se as tensões entre as duas potências resultarem em sanções mais severas ou restrições tecnológicas. Elon Musk tem cultivado uma relação ambígua com a China, obtendo importantes benefícios financeiros e estratégicos de sua expansão no gigante asiático. Sua empresa Tesla não só recebeu financiamento de bancos estatais chineses, como também se beneficiou de subsídios e vantagens regulatórias que outras empresas estrangeiras não conseguiram. Esse fluxo de dinheiro levanta questões difíceis sobre a verdadeira independência de Musk, especialmente quando se considera sua crescente influência no governo dos EUA por meio da SpaceX, X, anteriormente Twitter, e sua proximidade com figuras políticas-chave como Donald Trump. Nesse contexto, é impossível rastrear com certeza a origem de cada dólar que flui para seus negócios ou que poderia ter chegado à campanha de Trump, abrindo a porta para uma inquietante possibilidade. O dinheiro chinês poderia ter financiado indiretamente o retorno do ex-presidente à Casa Branca? Este cenário se torna ainda mais preocupante se considerarmos que Musk, ao garantir seu acesso a contratos governamentais multimilionários, poderia estar operando em uma zona cinza onde seus interesses comerciais e suas alianças políticas se misturam com a segurança nacional dos EUA. Se Trump, beneficiado por fundos de origem opaca, voltar ao poder e facilitar o acesso de Musk a mais recursos federais, o magnata teria um nível de influência sem precedentes sobre o orçamento de defesa, as telecomunicações e a exploração espacial. Isso não só faria de Musk um ator com poder desmesurado, mas também colocaria em dúvida a integridade do sistema político dos EUA, permitindo que uma figura com profundas conexões na China manejasse à sua vontade os fundos e estratégias-chave da nação. Donald Trump entregou, sem restrições nem controles, um poder sem precedentes a Elon Musk, que, sem ser funcionário público nem estar sujeito às regulamentações governamentais, parece operar como um ministro sem ministério com acesso ilimitado aos recursos dos EUA. O mais alarmante é que Musk, um cidadão sul-africano com interesses comerciais profundamente entrelaçados com a China, agora controla setores estratégicos como defesa, telecomunicações e exploração espacial sem prestar contas a ninguém. Esta situação levanta uma pergunta urgente. Por que Trump confia cegamente em Musk a ponto de lhe entregar um nível de poder que nem os mais altos funcionários do governo possuem? Não se trata apenas de um assunto político ou econômico, mas de uma questão de segurança nacional. Se Musk manipula à sua vontade os fundos e a infraestrutura-chave dos EUA, quem garante que suas decisões não estão sendo influenciadas por seus interesses pessoais e seus vínculos com a China? Essa realidade exige uma análise profunda da situação pessoal, comercial e mental de Trump, pois suas decisões estão configurando um cenário extremamente perigoso para o futuro do país. A falta de explicações que Donald Trump exige de Elon Musk é, no mínimo, alarmante. Musk cometeu erros que vão do absurdo, como confundir 8 milhões com 8 bilhões de dólares em economias governamentais, até o diretamente perigoso, como demitir centenas de cientistas nucleares e enfraquecer a segurança nacional dos EUA. Se Musk não controla o ministério sem ministério que lhe foi dado por Trump, então sua ineptidão é preocupante. Mas se, em vez disso, ele tem controle sobre essas decisões, então estamos diante de algo muito mais grave: a responsabilidade direta de ter colocado em risco a estabilidade estratégica do país. A demissão em massa de engenheiros e especialistas em áreas sensíveis não é apenas uma questão administrativa, é uma vulnerabilidade crítica. Esses profissionais agora podem ser recrutados pela China, Irã, Rússia ou qualquer nação com interesses opostos aos dos EUA. A pergunta é inevitável: será que essa foi a intenção de Musk desde o começo? Se sua relação com a China já é motivo de preocupação, porque facilitaria, intencionalmente ou não, que valiosas informações nucleares dos EUA terminassem nas mãos de potências rivais. E ainda mais inquietante:
Porque Trump, em vez de exigir prestação de contas, continua a apoiá-lo incondicionalmente. A atitude submissa de Donald Trump perante Elon Musk é um enigma que não pode ser ignorado. Enquanto Musk acumula um poder sem precedentes dentro do governo sem sequer ser um funcionário eleito, Trump prefere desviar a atenção da sociedade para conflitos internacionais como Ucrânia ou Israel. No entanto, o verdadeiro desastre acontece dentro das fronteiras do ZEUA. O país atravessa a pior crise de consumo de fentanilo de sua história. Em vez de reconhecer que o problema já é interno, Trump insiste em culpar o México, como se a raiz da epidemia ainda estivesse do outro lado da fronteira e não nos próprios laboratórios clandestinos e redes de distribuição do ZEUA. Este duplo padrão é deliberado. Trump evita questionar Musk e suas desastrosas decisões, como a demissão em massa de cientistas nucleares, mas não tem reservas em lançar acusações contra o México para agitar sua base política. Enquanto isso, a crise do fentanilo continua fora de controle, com milhares de mortes anuais e sem uma estratégia eficaz para combatê-la. A pergunta é clara: por que Trump protege Musk com tanto zelo, mesmo quando seus erros comprometem a segurança nacional, enquanto prefere culpar outros por problemas que os EUA geraram e continuam alimentando por si mesmos?